Você tem certeza que se morresse hoje iria para o céu? Talvez você diga, eu não sei se eu vou para o céu. Talvez nunca tenha pensado nisso. Mas a Bíblia nos dá 100% de certeza de que estamos indo para o céu. Agora, de acordo com a Bíblia, você tem que entender algumas coisas para receber sua salvação. Primeira coisa, a Bíblia nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando quebramos a lei de Deus, pecamos. E, de acordo com esse versículo, todos pecamos. Eu sou um pecador, você é um pecador. E, infelizmente, existe um salário para os nossos pecados. Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Quando eu vou trabalhar, eu recebo um dinheiro, aquele é meu salário. Mas por causa do meu pecado, o salário é a morte. O que eu recebo como pagamento é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando pensamos na morte, a maioria das pessoas pensa na morte física. Mas em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, a Bíblia diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, de acordo com a Bíblia, nosso pagamento por nossos pecados não é só a morte física, mas a segunda morte. Mas o que é a segunda morte? Ser lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que a gente recebe por nosso pecado é a morte. Morte física e espiritual, que é ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras... Uau, uma lista ruim. A maioria das pessoas iria concordar. Um homicida, sim, eles vão para o inferno. Agora perceba você, ele disse os covardes e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras. E no final da lista ele diz, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o motivo pelo qual Deus adiciona o pecado de mentir no final da lista é tentar provar alguma coisa. É provar pra gente que todos nós pecamos, todos já mentiram alguma vez. E aqui ele está tentando dizer que não há sequer um justo. Todos nós pecamos alguma vez e merecemos ir para o inferno. Essa é a má notícia. Eu sou pecador, você é pecador e todos inicialmente estão condenados. Mas o Evangelho é a boa notícia, ou as boas novas. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Agora a gente consegue entender isso melhor. Mas a segunda parte do versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus tem um presente para te dar. E esse presente é a vida eterna. Agora em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Graça significa algo que você não merece. Você não trabalhou para conseguir, você não pagou. Salvo quer dizer que você foi salvo de ir para o inferno. E eu acredito que você não quer ir para lá também. Por meio da fé significa que você acredita. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa presente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E um presente não é algo que você conquista, é algo que lhe é dado. E outra pessoa pagou pelo seu presente, não você. Se você tivesse que me dar dinheiro pelo presente, não seria presente. Se eu te desse um presente e pedisse que você fizesse algo em troca, não seria um presente. Agora, o presente não te custou nada, mas custou para a pessoa que te deu alguma coisa. E o presente de Deus é da mesma forma. Jesus teve que pagar por esse presente. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Evangelho é esse. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, nunca cometeu pecado, nunca errou. Ele morreu na cruz, foi sepultado. A Bíblia diz que sua alma foi para o inferno e lá ficou por 3 dias e 3 noites. E ressuscitou no terceiro dia. Não para pagar pelos seus próprios pecados, ele não tinha pecado. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Você entende? Já foi tudo pago. O presente já foi pago, mas você tem que entender isso. João 3,16 diz, tenha vida eterna. O presente é a vida eterna. Para sempre quer dizer que vai durar sempre, sem fim, não tem fim, é eterno. No mesmo capítulo, versículo 15, ele diz eterno. Eterno significa que nunca vai acabar. João 3,36, tem vida eterna. Romanos 6,36, vida eterna. A Bíblia está repleta de versículos. Vida eterna, para sempre, vida eterna, vida que jamais irá acabar. De acordo com João 3,36, você consegue essa vida assim que acredita. Aquele que acredita no Filho tem a vida eterna. Agora, algumas pessoas pensam que eu posso receber salvação. Depois que eu recebi a salvação, eu posso perder ela, cometendo um homicídio, suicídio ou algo do tipo.
E daí então Deus vai tirar minha salvação? Porque se ele tirasse, quer dizer que não era eterna. Temos que entender que salvação não é uma coisa que nós ganhamos. Uma vez que temos, não é algo que nós mantemos. A Bíblia diz em Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A nossa esperança para a vida eterna é essa. Deus não pode mentir. Se Deus prometeu vida eterna, isso quer dizer que temos vida eterna. Ele me prometeu vida eterna, então quer dizer que eu tenho vida eterna, mesmo cometendo algo grave, porque isso não vem da gente. Nós não temos vida eterna de nós mesmos. Esse é um presente eterno. Eis aqui a única coisa que você precisa fazer. Assim como qualquer outro presente, você tem uma escolha. Você pode aceitar ou recusar. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço para aceitar esse presente? Romanos 10:9 diz assim, a saber se significa que você tem uma escolha. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a palavra confessar significa admitir. Você pode pensar, o que eu estou admitindo? Você está admitindo que é pecador, que você merece ir para o inferno, mas está pedindo por perdão. Ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, mas é mais do que só dizer palavras. Ele também diz, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você está crendo que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou como forma de pagamento pelos nossos pecados? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia diz. Não diz, há uma grande chance ou talvez eu te salve. Deus diz, eu vou te salvar. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, perceba, você não tem que ir para a igreja, não diz que você tem que se batizar, não diz que você tem que se arrepender dos seus pecados. Na verdade, não te diz para fazer nada, somente crer e pedir para que Ele te salve. Se você acredita nisso no seu coração, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para pagar por todos os seus pecados, você não tem que fazer nada. Por que você agora mesmo não confessa com a tua boca? Eu vou te ajudar com essa oração. Se você acredita, ore comigo agora. Jesus Cristo, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu mereço ir para o inferno. Por favor, me perdoe por todos os meus pecados e me dê vida eterna. Porque eu não estou confiando nas minhas obras. Eu não estou confiando na minha religião, mas eu estou apenas confiando em Ti. Muito obrigado por me salvar. Amém. Se você fez essa oração e creu no seu coração, segundo a Bíblia, você tem vida eterna agora. Parabéns. Deus abençoe.